São duas perguntas que constantemente nós devemos nos fazer. Sabe, eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Às vezes eu me sinto tão sozinha, sem amigos. Eu sou uma pessoa muito introspectiva e eu mesma acabo afastando as pessoas de mim. E eu amo ficar sozinha. Só que eu confesso que tem hora que eu sinto falta de uma amizade, sinto falta de sair pra tomar um café, conversar. Às vezes eu me sinto num deserto, sem água, sozinha. Às vezes eu me pego pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? Parece que as coisas não vão pra frente, parece que comigo tudo é mais complicado, é mais demorado. As coisas não mudam, não saem do lugar. Embora eu esteja fazendo o que é certo, o que eu acredito que é certo, mas eu não consigo ver resultados, eu não consigo ver mudanças nas coisas ao meu redor. Parece que eu não tenho voz, parece que ninguém me escuta. Eu tenho a impressão que Deus às vezes não me escuta. E nem as pessoas ao meu redor. Isso me leva a uma frustração muito grande. Eu me sinto coadjuvante da minha vida. Você entende o que eu tô falando? E bate aquela tristeza, aquela angústia, sabe? Por isso que muitas vezes eu me sinto num deserto, sozinha. Mas tinha uma pessoa na Bíblia que se sentia muito mais sozinha do que eu me sinto às vezes. Estou falando de Agar. Eu estou fazendo a leitura do livro de Gênesis e quando eu cheguei nessa história, eu parei ali, sabe? Deus me fez refletir sobre muitas coisas nessa história e eu trouxe algumas dessas coisas pra gente conversar aqui. É meio tensa a história de Agar. Se você ainda não conhece essa história, eu encorajo você a ler. Tá em Gênesis 16, vai até o 21, mais ou menos. Agar, ela foi usada e depois ela foi descartada. Ela não pediu para se deitar com Abraão. Ela não pediu para engravidar. Ela foi completamente usada e descartada. E ela foi descartada com uma mão na frente e outra atrás, com um cântaro de água e um pedaço de pão. Apenas isso para ela e para o filho dela de 13 anos. E como Abraão permitiu isso? Afinal, o filho era dele. Pior que isso, Abraão, ele foi consultar a Deus sobre o que fazer nessa situação. Porque depois que ela engravidou e tem toda a história, depois você lê para você entender, mas daí a Sara começou a rejeitar Agar. E já quando o filho tinha 13 anos e Isaac tinha nascido fazia pouco tempo, ela viu uma situação ali e ela queria expulsar Agar dali. Então Abraão foi consultar a Deus sobre o que fazer nessa situação. Eu abro um parêntese aqui. E olha só, Abraão, ele não fazia absolutamente nada sem consultar a Deus, ele não tomava nenhuma decisão sem consultar a Deus. Então aqui já é uma chave, um grande ensinamento pra gente não fazer absolutamente nada sem conversar com o Senhor antes, sem pedir a permissão do Senhor antes. Fecha parênteses. Abraão foi consultar a Deus e Deus falou o seguinte: faça o que Sara mandar. Gente, às vezes eu leio a Bíblia e eu fico um pouco chateada com Deus, fico brava. Mas assim, eu sei que eu tô errada, porque Deus é um Deus justo. Às vezes a gente acha algumas injustiças, mas é falta de compreensão, né? Mas enfim, eu fiquei chateada. Abraão, naquela época, acho que ele era o homem mais rico da época. Ele tinha muitos bens, ele podia ter dado um pouco mais pra Agar e, afinal, pro filho dele, né? Mas não, vai embora daqui, expulsou Agar. E é nesse cenário que Agar se encontra, expulsa de casa, com o filho do rei, porque Abraão era o senhor, né? E olha que interessante, foi no deserto que Agar teve a experiência mais fantástica da vida dela. Ela foi a primeira mulher a falar diretamente com o Senhor. E mais do que isso, ela deu um nome ao Senhor. Olha que incrível, que grande privilégio para Agar. No sofrimento, ali sozinha, no deserto, ela teve a maior revelação da vida dela. Olha o que está escrito em Gênesis 16:13. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de El-Roi, tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Agar, a escrava ferida e rejeitada, conversa diretamente com Deus. E olha isso, ela sai de casa, né, expulsa, com um cântaro de água e um pedaço de pão.
E no deserto, ela ganha do próprio Senhor uma fonte de água viva. E tem duas perguntas que Deus faz para ela que me fez refletir demais nessas perguntas. Eu até fiz um card dessas duas perguntas na aba Comunidade. Você viu? A primeira pergunta é: de onde você vem? Por acaso Deus Todo-Poderoso não sabe de todas as coisas? Por que ele fez essa pergunta se ele já sabe a resposta? Essa pergunta ela foi feita para Agar pensar, refletir e abrir o seu coração para Deus. Deus quer fazer parte da nossa vida. Você percebe que ao longo da Bíblia, diversas vezes o Senhor nos chama para um relacionamento. O convite está aberto a todo momento, a toda hora. Ele fala: vem conversar comigo, se abra comigo. De onde você vem? Vamos conversar, me conta da sua história. O Senhor, Ele quer se relacionar com a gente. E quantas vezes nos sentimos abandonadas, rejeitadas, sozinhas, sem ninguém para conversar, quando alguém ou alguma situação machuca e fere o nosso coração. Tentamos nos esconder de tudo e de todos, como fez Agar. E quando ela achava que ela estava sozinha, que tudo estava perdido, o próprio Senhor apareceu para ela. E nessa hora ela teve que parar e refletir sobre uma pergunta: de onde eu vim? É nessa hora de tristeza e solidão que você deve se perguntar: peraí, de onde é que eu vim? Quem eu sou? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Por que é que eu nasci? Quantas vezes na minha vida eu fiz essa pergunta? Por que é que eu nasci? Eu não tenho nenhuma habilidade assim, uau, sabe? Parece que eu não sou boa em nada. Por que é que eu nasci? E lembra, nós conversamos um pouquinho no vídeo passado, ou alguns vídeos atrás, sobre o nosso propósito. Nós nascemos para servir. Esse entendimento, ele nos dá outra perspectiva diante a tristeza e o sofrimento. Nós fomos criados para servir, para amar as pessoas, para buscar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Nós somos filhos amados de Deus e Ele nos vê. Nós somos livres e não mais escravos da solidão, do medo, da depressão, da tristeza. Precisamos constantemente nos lembrar de onde nós viemos e a quem pertencemos. E a segunda pergunta que me fez refletir bastante é: para onde você vai? Para onde você vai, Thay? Para onde você vai? A resposta para essa pergunta, ela revela muito sobre o que está no nosso coração, na nossa mente. Você sabe para onde você está indo? Tem um ditado muito conhecido do filme Alice nos Países das Maravilhas que fala o seguinte: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Nós temos que ter os olhos fixos na eternidade e saber que lá é o nosso destino, que nós estamos aqui apenas de passagem e não serve qualquer caminho. Não, a Bíblia é muito específica, existe apenas um caminho e nós temos que manter os olhos fixos nesse caminho. Deserto, tristeza, solidão é lugar de passagem. Não podemos ficar ali para sempre presos. Quando o choro demora a passar, lembre-se o seu caminho. Lembre-se para onde você está indo. Lembre-se qual é o seu destino final. É na dor e na desesperança que Agar teve o encontro mais significativo da vida dela. No deserto, ela encontrou quem verdadeiramente a vê. Ela encontrou quem verdadeiramente poderia dar para ela um destino e uma identidade. Não há nenhum lugar onde o Senhor não possa nos encontrar. Não há nenhum lugar do mundo onde você pode se esconder de Deus. Olha que lindo que está escrito em Salmo 139, a partir do 7. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e habitar do outro lado do oceano, mesmo ali me sustentará. Eu poderei pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. De onde você vem?
Para onde você vai? O Senhor sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você, da sua boca. Ele quer que você abra o seu coração para Ele, que você conte tudo da sua vida para Ele. Isso é um relacionamento. Esse é um chamado para um relacionamento que tanto Ele fala em sua palavra. Sabe o que eu fiz? Eu peguei meu caderno de oração, fiz essas 2 perguntas e fui escrevendo, sabe? Me abri, falei tudo que eu tava sentindo, das coisas, de onde eu vim, e falei tudo que eu espero das coisas para onde eu vou, o que eu quero fazer esse ano, o que eu quero que aconteça na minha vida. Jesus é a nossa fonte de água no deserto. Ele é a fonte de água viva. Ele é a água, a única água que alivia a nossa sede. Ele é o único pão que sacia a nossa fome. Ele é o El Roi. Ele é o Deus que nos encontra e se revela como o Deus que nos vê. Agora, olhe você para Deus, aquele que te vê. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. E eu queria pedir para você, comenta, sabe? Vamos conversar, eu quero muito interagir com vocês. Deixa seu like, isso é tão importante para mim, é tão importante para o YouTube, recomendar os meus vídeos. E é tão rapidinho, você consegue fazer isso em 1 segundinho e me ajuda muito. Vou fazer aquela carinha do gato lá do Shrek, gato de botas. Please, please. E vamos juntos crescer no nosso relacionamento com Deus. Essa é a minha missão aqui, sabe? Tudo aquilo que eu vou aprendendo, eu venho aqui e divido com vocês. Deus abençoe muito a sua vida. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Bye!